Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é Rafael, neurologista. Nós estamos aqui no programa Rota do Alzheimer, na nossa live de segunda-feira. Como nós fazemos às segundas-feiras, nós vamos deixar um minutinho, né? Aqui são 6:01, 6:02, talvez 6:03, para as pessoas poderem entrar e a gente se habituar, tá bom? Boa noite a todos que estão entrando aí, estou vendo todos vocês, tá bom? Sejam bem-vindos. Novamente, né, aqui estou falando de Vitória, Espírito Santo, e vocês falam de onde? Vamos dar mais um minutinho. Leonice, Ricardo, boa noite para você também. Juliana Ferreira, boa noite. Essa live de hoje é uma live, um tema muito comum, né? Sobre o que esperar sobre a fase inicial do Alzheimer. As pessoas falam, Regina falando de Anápolis, Goiás. Já estive em Goiás, muito quente. Paraty, morei no Rio, nunca fui a Paraty, no Rio de Janeiro. Amanda, de Minas Gerais. Giz, PG, já conheço, já apareceu aqui, né, Giz? Adriana, Dunga, boa noite. Luciana de São Paulo, Praia Grande, legal. Lins, São Paulo, Giz. Muita gente de São Paulo, né? Não tem ninguém de Niterói, não? Morei em Niterói. Anápolis, o clima é bom. Nossa, eu estive lá em, como é que é o nome? Goiânia. Muito, muito quente mesmo, muito quente. Gravatar, boa noite. Pernambuco. Livramento, Bahia. Bahia nunca estive. Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Legal. Pato de Minas. Minas Gerais. Legal. Pessoal, vamos lá então. Já estão com 10, 11 pessoas aqui. A gente pode começar para não atrasar a vida de vocês também, tá certo? Então, e a Juliana de BH. Excelente. Se eu não fosse voltar para Vitória, eu iria para BH. Então, o tema de hoje é sobre a fase inicial da doença de Alzheimer. O que a gente pode esperar da fase inicial? Novamente, a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, ou seja, existe uma destruição dos neurônios lá dentro do cérebro, e à medida que vão deteriorando, que eles vão sofrendo deterioração, vão sofrendo danos, vão surgindo as lesões cerebrais. Essas lesões vão sendo repercutidas na forma dos comportamentos e dos sintomas, sinais e sintomas do Alzheimer. São 3 fases: a fase inicial, a fase intermediária e a fase avançada. Não gosto de falar fase terminal, gosto de falar fase avançada. E a fase inicial é um desafio, porque nem sempre é fácil de reconhecer. Se chama fase inicial porque é onde os sintomas da doença de Alzheimer são mais sutis, são leves. Infelizmente, a doença de Alzheimer, no início, ela não é facilmente reconhecida. Hoje, quando o paciente vai no seu consultório, tem aí pelo menos 3, 4 anos que a doença já entrou. Não é automático, assim, começou ontem, anteontem, há 6 meses, geralmente tem uns 3, 4 anos. Nunca é imediato. E por que isso? Porque não é fácil reconhecer. Quando o paciente tem doença de Alzheimer, começa de uma forma muito sutil. Começa com esquecimentos. Esquecimentos é uma coisa muito diferente, de forma alguma. Esquecimentos é uma coisa que todo mundo apresenta, desde pessoas novas, né, pessoas de 40 anos, pessoas de 60 anos e pessoas com doença de Alzheimer. Então não é fácil de reconhecer, nem para a família e também às vezes para o médico também não. Tá? Então às vezes, vem lá, esquecimentos. Esquecimento é esquecer uma coisinha aqui, esquece um objeto, o nome de algumas pessoas, esquece um objeto aqui, um objeto ali, isso não quer dizer nada. Então aquilo vai se prolongando e demora a arranjar o diagnóstico. Está um pouco mais irritado. Tá, mas no mundo atual, quem é que não fica irritado? Fica um pouco depressivo, fica um pouquinho ansioso, não são coisas específicas, tudo bem?
E não existe uma forma de fazer um diagnóstico preciso. Ah, não, eu fiz o diagnóstico, é doença de Alzheimer. Não, você tem uma chance daquilo ser doença de Alzheimer. Você precisa de exames de imagem, ou uma tomografia, ou uma ressonância. Precisa primeiro que alguém desconfie daquilo, alguém tem que desconfiar. Pô, tá esquecendo muito. Será que isso não poderia ser Alzheimer? E até levar lá no médico, pô, isso passa aí um bom tempo. Então não é fácil de fazer o vídeo. E o médico, geralmente tem que ser alguém que tem experiência com Alzheimer, geralmente um neurologista, um psiquiatra, um geriatra, e aí tem que pegar as informações todas, fazer o teste com a pessoa, os testes cognitivos, que é um documento que a gente padronizado, que a gente faz no consultório, pedir um exame de sangue, pedir um exame de tomografia, ver se tudo aquilo se encaixa. Não existe uma coisa no exame que fala, aqui, eu vi aqui no exame, na tomografia, que aqui, ele está com Alzheimer. Não é isso, tem que investigar tudo para ver se isso está de acordo com o que ele tenha apresentado. Então não é fácil fazer um diagnóstico inicial. É fácil quando está na fase intermediária. A pessoa já esqueceu muita coisa, já tem dificuldade de fazer uma grande coisa, muitas coisas na sua vida. Aí é fácil para a gente. Agora no início é muito difícil, certo? Só um instante. E a média do diagnóstico é em torno de 3 anos. Então, quando o paciente bate no seu consultório, você vai avaliar, tem pelo menos 3 anos, tem os sintomas. E a gente faz o diagnóstico de forma retrospectiva. Eu vou conversando com a família, com o paciente, não, já esqueci, já tem uns 4 anos, desde 2019. Não é ano passado, 2023, é 2019. Tudo bem, mas 2019 tem 5 anos. Então, sempre é de forma retrospectiva. Então, novamente, não existe um exame que faz a detecção 100%, não existe isso. É um conjunto de informações, tanto pelo que a gente conversa com a família, a gente conversa com o paciente, pelos testes cognitivos que a gente submete com o paciente, e por alguns exames, tomografia, ressonância, e eventualmente precisa de um exame um pouco mais específico, a gente pede lá uma tomografia, que é o SPECT, né? Até um pouquinho caro, né? Em torno de 3, 4 mil reais, mas raramente é necessário. Perfeito? A perspectiva é que os próximos anos surja algum exame no sangue que possa identificar ou pelo menos aumentar as chances. E esse exame vai ser uma coisa definitiva? Olha só, eu acho que não. Eu acho que vai contribuir muito pouco. Como assim? Porque a perspectiva é que o exame de sangue dê lá um marcador, e esse marcador diga para o paciente, supondo que seja um de nós aqui, eu estou esquecendo, e eu faço a coleta do exame de sangue e mostra lá, você tem chance de ter doença de Alzheimer. E aí, o que eu vou fazer? Existe um tratamento específico para isso? Melhora muito? Existe cura? Não existe. Vai tratar? Vai tomar remédio? Provavelmente não. Se a pessoa tem esquecimentos leves, aquele marcador diz, você deve ter uma chance de tantos % nos próximos 10 anos. Então, assim, não vai definir muita coisa, certo? É mais ou menos falar assim, você que não faz nenhuma atividade física, você tem chance de ter um infarto do coração. Beleza. Quando vai ser isso? Não tem como dizer. Você tem chance? Não, eu sei que tem chance. Quem não faz atividade física, quem toma cerveja, quem fuma cigarro, quem come gordura, o que eu tenho que fazer? Atividade física, deixar de comer aquele montão de gordura, da mesma forma para Alzheimer. O que eu posso fazer? Se eu tenho um exame que tem chances, você tem que fazer atividade física, aumentar a sua carga intelectual de atividades cognitivas. Então eu acho que esse exame não vai ter uma grande contribuição. O que pode ter uma grande contribuição no futuro é um tratamento mais eficaz do que nós temos hoje. Perfeito? E, novamente, na fase inicial, começa a surgir a deterioração dos neurônios, que são as células dentro do cérebro, começa a gerar problemas lá dentro do cérebro, as informações começam a ficar congestionadas, né? Elas não conseguem, passam a ter dificuldade de se comunicar um neurônio com o outro, e aquilo vai manifestar no organismo. Quanto mais lesões, mais sintomas vão aparecer. Tudo bem? Existe alguma coisa que inicia o processo? Existe alguma coisa que vai iniciar o processo da doença de Alzheimer? Geralmente não. Eu não vejo, né, não tem nada documentado que existe uma situação que vai determinar o surgimento de uma doença de Alzheimer. Agora,
pela experiência que eu tenho, uma coisa individual, uma coisa minha, eu vejo algumas coisas. Por exemplo, paciente que tem uma depressão grave. Olha, isso gera, às vezes pode desencadear um quadro de Alzheimer. Então, às vezes a pessoa está num quadro, iniciou um quadro inicial porque teve uma depressão grave. E por quê? Como é que você foi? Aí você vai conversar, às vezes foi só uma depressão grave mesmo, do nada, mas às vezes perdeu um familiar, perdeu um pai, perdeu uma filha, perdeu um irmão, perdeu um cônjuge. Aí por isso entrou no estado de depressão grave. E aquele ali foi o gatilho para começar os esquecimentos, para começar a alteração do comportamento, ficou deprimido. Isso é uma coisa que eu vejo. Então, depressão grave é uma coisa que eu vejo. E o outro é traumatismo dentro da cabeça, traumatismo intracraniano. O paciente caiu, levou um tombo, bateu a cabeça, sangrou lá dentro. Aquilo ali, eventualmente, eu já vi acontecendo há 2 anos, até curto, né? Entre 1 ano mais ou menos, surge lá, o paciente começa a esquecer, começa a ter alteração do comportamento. Isso eu já vi acontecer e vejo acontecer com uma certa frequência. E AVC, tá? Então teve AVC, afetou um lado grande do cérebro, aquilo vai gerar. Mas aí não é doença de Alzheimer, acaba sendo uma demência vascular, porque muito cérebro foi afetado por conta do AVC. Tá? Então, o que eu já vejo acontecer para desencadear como um gatilho para surgir a doença de Alzheimer, basicamente uma depressão grave e traumatismo dentro da cabeça. E quais são os primeiros sintomas da fase inicial? São sintomas que todo mundo já sabe de uma forma ou de outra. Na memória afeta muito porque as células lá do hipocampo, que é a região cerebral que gera armazenamento da memória, elas são afetadas, elas começam a ficar reduzidas. Consequentemente, ele gera esquecimentos. E esquecimentos são graves? Não. Geralmente são esquecimentos leves. Como assim esquecimentos leves? A pessoa esquece de dar recados, esquece o nome das outras pessoas, guarda objetos em locais inapropriados. Como assim? Às vezes comprou um pote de sorvete e guardou o pote de sorvete no forno. Mas tudo bem, isso não é tão específico, então isso acaba passando despercebido. Então esses são esquecimentos leves que podem passar despercebidos. Então esquecimento é uma coisa que acontece, a característica mais comum da doença de Alzheimer são esquecimentos. Esquece senha de cartão, então acaba bloqueando o cartão. Aí o que acontece é que o gerente avisa a pessoa: olha, você bloqueou o seu cartão, não está funcionando. O gerente liga para a esposa: olha, está se perdendo o cartão aí, está perdendo, já bloqueou o cartão 2, 3 vezes, aí acaba sendo um alarme, né? Um alarme para a pessoa, para a família ficar esperta. A atenção da pessoa sofre impacto? Claro. Então a atenção da pessoa sofre muito impacto, ela tem dificuldade de se concentrar para fazer algumas coisas, não fica mais tão ágil como era previamente. Então às vezes vai fazer, seja cozinhar, esquece lá, a água evapora, a comida queima, a pessoa vai tomar banho, às vezes não passou um sabonete, não passou um shampoo, vai fazer alguma coisa, vai descer com lixo. Tem 2 sacos de lixo, desce com um só. São todas situações reais que eu estou passando aqui, tá? Desce com um saco de lixo, mas o outro, achei que não era importante, mas também é lixo. Então ele acaba não ficando concentrado, não tem atenção para fazer as coisas, e nisso pode ter não só atenção para resolver algumas coisas, mas, por exemplo, o carro, às vezes quem dirige, vai ver o carro da pessoa toda batida na lateral. Aí você fala: e esse carro batido? Não, estou batido na pilastra aqui da garagem, mas não, ele está cometendo esses erros há bastante tempo, porque não presta atenção nos retrovisores, né? Às vezes o carro tem sensor, não presta atenção no sensor, então começa a bater o carro nas laterais. Na frente é difícil, porque já está na sua frente, já tem muita atenção, mas nas laterais e na traseira tem menos atenção e fica menos atento e faz muitos erros ali. Quem usa dinheiro ainda, né? Geralmente as pessoas mais idosas usam dinheiro, vai na padaria, perde o troco, vai lá comprar 6 pães, era para dar 7, 8 reais, e volta assim 50 reais, mas cadê o dinheiro? Deixei lá, mas você comprou 7 pães, não é o valor? Não, claro que não. Começa a ter pequenos erros, isso é muito comum. Hoje que a gente usa mais o
Pix, né, dinheiro eletrônico, entre outras coisas, cartão, mas até uns 3 anos atrás a pessoa usava muito dinheiro, perdia direto dinheiro, dava dinheiro para os outros, passava um mendigo ali, dá um troquinho, dava R$50 para o mendigo, eventualmente R$100 para o mendigo, pô, 100 pratas para o mendigo, tem que ajudar, mas uns R$10, né? E tudo bem, então isso tudo eu já vi, então acontecia com muita frequência. No trabalho, afeta o trabalho da pessoa, nossa, demais. Quando a pessoa trabalha para outra pessoa, isso aí é comum. O chefe interpreta aquilo, ele percebe. A pessoa está cometendo um erro demais. São pequenos erros, às vezes erros grosseiros, mas às vezes erros pequenos. Não tem atenção para fazer algumas coisas. Às vezes tem que armazenar alguma coisa no supermercado. Quando a pessoa trabalha como repositor e acaba colocando as mercadorias no lugar errado. Coloca o macarrão e coloca o leite. O supervisor fica de olho. Trabalha com solda. A solda não fica linear. Começa a vai para direções, vai para outras direções. O chefe fica de olho. Olha, você não pode fazer isso. Até demite a pessoa. Ou pede um afastamento ou uma avaliação dessa pessoa. Quando a pessoa trabalha com a parte intelectual, na parte financeira, no RH, contabilidade, pequenos erros contábeis, alguém sempre fica de olho. Quando o chefe não vê, às vezes um sócio, aí o sócio fala, olha, você está cometendo uns erros, cara, está acontecendo com você. E ele fala, não, pô, tá tudo bem, isso aí eu errei porque estava esquecido, passei por uma situação. Então, essa situação de cometer erros no trabalho é muito comum. E às vezes, mas geralmente são erros menores, não são erros tão graves, tá bom? Eu já vi colegas médicos, que não era, na verdade, doença de Alzheimer, era um quadro demencial. E esse colega médico estava trabalhando e ele liberava as receitas sem carimbar. E isso estava chamando a atenção, porque muitos pacientes estavam reclamando. Eu saí com a receita ali do consultório e não está vindo com carimbo, não serve para nada. E foi sendo chamada a atenção até que pediram para esse colega se tratar e tudo mais. E aí foi descoberta uma outra situação e era um quadro cognitivo, era um quadro demencial para esse paciente, para esse médico. Certo? Então são situações reais que eu vejo no consultório. Perda de noção de tempo. Isso também é comum em pessoas com doença de Alzheimer na fase inicial, mas também é comum para todos nós. Perda da noção do tempo. Mas a pessoa que está aposentada, ela às vezes não está nem aí para que horas são, que dia que é, não faz diferença para ela, não está trabalhando. Para nós que estamos na ativa, eu preciso saber que dia, que é hoje, que horas, porque amanhã eu estou num hospital, na quarta tem outro hospital, na sexta-feira à tarde estou no consultório, então eu preciso saber os dias, eu preciso saber meus horários, eu tenho hora para entrar nos lugares, eu tenho hora para sair, eu tenho hora para atender o paciente. Quando a pessoa se aposenta, ela meio que abandona essa formalidade das horas do dia, então acaba ficando uma coisa mais ou menos, você vai perguntar, não, eu me esqueci da data de hoje, porque eu também não ligo. Então assim, confunde o médico, mas perder a data do dia, data do mês, um ano, pergunta em que ano nós estamos. Nós estamos em 2018. Não, então 2018. Mas 2018 foi lá uma Copa do Mundo? Não foi, vai ter mais tempo que isso. Então isso é muito comum e também não é fácil, porque a pessoa que está com sintomas leves, ela vai dando desculpas para ela mesma. Então perda da noção do tempo é uma coisa comum. E um outro sintoma muito comum é a repetição de perguntas, né? A pessoa vai perguntando, eu estou fazendo aqui, que dia é hoje? Aí engaja nessa história de eu não sei que dia é hoje porque eu não trabalho. Então ele pergunta muito que dia é hoje, conta as histórias repetidamente. Essa contagem de histórias repetidas tem uma situação que interfere. A pessoa que mora mais isolada, tem pouco contato social e é uma pessoa aposentada, não tem uma vivência, uma atividade social ativa, ela tem pouco história para contar. Então, quando ela vai receber algumas visitas, ela vai contar o que ela já viveu há muito tempo atrás. A memória recente dela é 5 anos atrás, onde ela fez lá, foi no shopping, foi numa viagem, foi lá na Aparecida do Norte. Agora, ela não tem muita coisa para contar atual. Então, ela acaba repetindo as histórias. Então, isso confunde muito.
minha avó está com Alzheimer? Não, ela está contando história, porque eu nunca saio aqui da cidade que ela mora, então isso confunde muito o médico, confunde os filhos, confunde todo mundo. Mas a repetição de perguntas e de histórias é algo comum, mas nem sempre aquilo bate o martelo, porque tem essa situação, dependendo de onde que a pessoa mora isolada, né, só ela e o esposo lá, recebe visita uma vez por semana para conversar com os outros, fica só dentro de casa vendo televisão, eles não têm nada para falar, nada para conversar. Quando recebem lá os netos, os filhos, vão contar histórias lá desde antigamente mesmo. Mudança de humor interfere? Com certeza, né? Só que também, no início, vai ter mudanças suaves do humor. A pessoa fica um pouquinho mais irritada, um pouquinho mais ansiosa. Raramente é uma coisa muito grave. Como eu disse para vocês, quando é uma coisa muito grave, uma depressão grave, aí aquilo já desencadeia um quadro demencial e aquilo vai ficando intensificado, ele passa pelas fases de forma mais rápida. Mas, no geral, a ansiedade, o quadro depressivo, ele é leve. Então, também passa despercebido. Acontece? Acontece, mas você não acredita muitas vezes que se trata de uma doença degenerativa, uma doença demencial, um quadro demencial, e sim um quadro de humor alterado. Mas aí como é que o médico... higiene pessoal geralmente está intacta, a pessoa consegue tomar banho, consegue escovar os dentes, fazer tudo o que ela precisa fazer, se alimentar adequadamente. Ela pode ter alguns erros na preparação da comida, ela pode deixar queimar o arroz, o feijão, deixar queimar o café, mas geralmente ela não tem dificuldade para poder fazer ou se alimentar, ou poder usar o banheiro, não tem dificuldade para usar papel higiênico, lavar as mãos, nada disso. Ela pode ter algumas pequenas dificuldades, às vezes da dificuldade esquece de dar descarga, certo? E alguns pacientes ficam tão bem na fase inicial, tão bem, que eles vão no consultório, já aconteceu comigo, chega lá no consultório, a família fala, olha, tá esquecendo, eu já peguei um paciente que veio com essa história, a família, tá esquecendo muitas coisas, conversei com o cara na minha frente durante mais de uma hora, o cara me contou a história dele todinho de vida, saiu de um lugar, foi para outro, trabalhava no Banco do Brasil, depois começou a comprar um terreno, depois comprou outro, comprava uma casa, vendia mais caro, saiu da cidade dele, veio para Vitória, mas mantinha um galpão lá, e contou a história todinha. Pô, esse cara não tem nenhum quadro demencial. Fiz o teste nele, normal, perfeito. E aí a filha veio falando, não, doutor, não é possível, ele esquece um montão de coisa em café. Não tem como, né? Aqui na minha frente me contou a história toda, não é isso? Não saiu lá da cidadezinha, veio pra cá, é isso mesmo, você não tem uma casa ali no bairro tal, tem uma casa ali, não tem um galpão não sei onde, tem um galpão lá. Então assim, às vezes a pessoa só mostra o déficit dele longe do médico, e isso acontece. Mas aí depois outros filhos entraram em contato comigo e falaram, olha, não está normal. Aí eu pedi outros testes um pouco mais específicos, certo? Aí eu fui aprofundando um pouco mais na investigação, mas o cara ali conseguiu me driblar pelo diagnóstico. Ele estava muito bem, então é uma fase inicial, muito inicial, e esse paciente está muito bem. E por que alguns pacientes melhoram, avançam muito rápido para a próxima fase e outros demoram bastante? Tem três coisas. Primeiro, a genética, né? Ou seja, se você tem genética, a pessoa tem uma genética e aquilo não tem como se mexer. Ele vai ter uma piora porque já está gravado no código genético dele. O caso disso por exemplo, nós vimos na Covid, eu peguei Covid, nariz ficou só, não senti o cheiro, durou um dia e meio, 2 dias, sei lá, e melhorou. Agora, tem gente que pegou Covid e morreu. Então, a pessoa é geneticamente mais suscetível, certo? Então, isso não tem como mudar. Você tem outra coisa que pode contribuir, é uma coisa chamada de reserva cognitiva. É um termo mais específico, mas o que seria isso? O nosso cérebro, vamos dizer assim, ele é como uma grande montanha, certo? E aí, a doença de Alzheimer funciona como uma retroescavadeira, que todo dia vai comendo um pouquinho dessa montanha. Toda vez que você passa mal, vamos dizer assim, tem uma infecção urinária, uma pneumonia, sofre uma queda, tem uma depressão, aquela montanha vai ficando mais destruída. É um impacto naquela montanha. E aquela retroescavadeira não para de comer. Então a pessoa vai depreciando, a montanha vai ficando menor, que é o montante, que essa montanha representa o seu cérebro, representa o montante da sua cognição. Agora, quanto mais ativo você é na sua vida,
cognitivamente e fisicamente, você está trabalhando, não precisa ser intelectualmente, mas você tem que fazer alguma atividade. Você trabalha como comerciante. O cara que é comerciante trabalha durante a vida inteira. Tem um comércio lá de uma papelaria, por exemplo, trabalha até morrer, basicamente, até se aposentar com 80 anos. Então ele vai trabalhando, tudo que ele faz ativa a memória dele. Então, se ele vende, vai lá na caixa registradora, hoje é o computador, mexe lá e está dando uma mensagem para o cérebro dele fazer uma conexão. Se ele vende uma caneta, ele tem que calcular o valor da caneta, o valor de tudo que ele vende. Ele conversa com as pessoas, ele tem que andar até a loja, tem que fechar a loja. Tudo isso é atividade cognitiva. Então, quanto mais atividade física, né, você mais envolvido com alguma coisa, mais você fortalece a sua montanha, ela fica mais densa. E aí, aquela retroescavadeira, que representa o doença de Alzheimer, vai tendo mais dificuldade de destruir essa montanha, certo? Então, quanto maior a sua reserva cognitiva, quanto maior a sua montanha de conhecimento, sua montanha de atividade que você fez na vida, mais difícil vai ser de ser degradada. Mesmo assim, então quer me dizer que uma pessoa que teve um conhecimento muito grande, saúde, uma genética legal e atividade física nunca pode evoluir mal para a doença? Não, não é isso. Aumenta as chances de desenvolver do Alzheimer, migrar para a próxima fase mais rápido, ele vai mais devagar para essas pessoas. Um exemplo disso é o Bruce Willis, o ator lá que fazia Duro de Matar. Esse paciente, né, o Bruce Willis, é um cara que tem dinheiro, né, então tem acesso a bons tratamentos. Ele não é velho, ele tem uns 67 anos, foi diagnosticado com uma variante da doença de Alzheimer, que é um quadro demencial, e ele é um cara que faz muita atividade cognitiva. Ele tem que decorar os scripts dele, tem que conversar com as pessoas, um cara que faz tudo. Mesmo assim, ele foi afetado pela doença, porque a genética contribuiu mais. Então não tem que fazer. Não. Se ele não fosse uma pessoa forte, ele é um cara que treinava, se não fosse um cara que treinava, uma pessoa que tivesse atividade cognitiva, ensaiando seus discursos, não tivesse sendo tratado adequadamente, com certeza o diagnóstico dele não seria aos 66 anos, seria, sei lá, aos 60 anos de idade. Então aquilo seria mais rápido. Perfeito? E qual a importância de a gente reconhecer os sinais da doença de Alzheimer na fase inicial? São meio óbvios, né? Então, diagnóstico precoce, se você consegue fazer um diagnóstico mais precoce, que também já é difícil fazer o diagnóstico precoce, mas se você consegue fazer o diagnóstico precoce, você vai ter um tratamento que a medicação vai iniciar mais precocemente. Então, as medicações que nós já conhecemos, galantamina, donepezila, rivastigmina, memantina podem entrar no início, lembrando que geralmente a memantina entra mais no final. E também com as terapias de suporte de intervenção, criar rotinas, estipular hábitos para essa pessoa, existe maior chance dele melhorar, ficar melhor, mais estacionado em uma fase e com maior dificuldade de migrar para uma fase maior. Então a importância de fazer o diagnóstico precoce, isso é o benefício de saber, de conhecer os sinais e sintomas da fase inicial da doença de Alzheimer. Isso te ajuda, quando você faz o diagnóstico de forma precoce, para você se organizar, planejar não só a família, mas principalmente o paciente. Ele tem tempo de organizar a sua vida. Como assim organizar a sua vida? Olha, ele pode querer ele pode querer reatar alguns relacionamentos que ele não teve. Isso já tive pessoalmente, né? Já vi entre os pacientes. Já tem uma filha que ele não conversa. De repente ele quer usar esse tempo que ele está lúcido para poder reatar uma relação que ele perdeu, né, por coisas da vida. Ele pode querer se programar e não para o seu futuro. Eu quero deixar as coisas, as minhas finanças todas prontas, porque quando o paciente fica numa fase moderada e não consegue se expressar, aquilo dá um trabalho gigante para a família. Um quer uma coisa, outro quer uma coisa, mas que define é a esposa, às vezes a esposa não é a mãe dos filhos, é uma outra esposa, e aquilo gera uma bagunça gigante. Então, se ele quer organizar as coisas, o momento é na fase inicial, tudo bem? Fora bens que vão ficar depois. Esses bens que vão ficar, aquilo também gera uma briga insana na família. E por último, em relação a tempo, a planejamento, é uma coisa delicada, mas ele também pode se organizar e falar, olha, eu não quero, lá no final,
Eu não quero ficar morrendo dentro do hospital. Eu não quero colocar uma sonda no meu nariz, uma sonda aqui no meu estômago para eu poder ficar me alimentando. Eu não quero uma traqueostomia, ficar respirando por ventilador. Eu não quero isso. Então ele pode organizar isso aí. E nós, médicos, temos que ajudar esse paciente nessa fase, né, das informações verdadeiras e ajudar ele a tomar essa decisão. Um outro benefício é você reduzir o estresse. Se você tem tudo isso, consegue fazer o diagnóstico precoce, tudo isso que eu passei, geralmente em relação a bens, tá, pessoal? Em relação a bens, a aposentadoria, pensão, conversado antes, geralmente gera menos transtorno e estresse para a família. Além de que você consegue organizar. Tem um irmão que mora mais distante, de repente esse irmão quer voltar para a cidade ou voltar para o bairro onde o paciente mora para ficar mais próximo e dar suporte. Você vai se organizando. Quanto de recurso que nós temos, o que nós temos que fazer para aumentar os recursos? Ele é aposentado, a gente consegue aposentar e começa a fazer essa organização para poder ajudar a pessoa e não ficar na fase moderada, né, ficar empurrando com a barriga e tentar decidir isso depois que o paciente piora e fica muito pior. E aproveitar o tempo de qualidade com a pessoa. Não é só viver, né? A pessoa tem que viver e ter tempo de qualidade, e tempo de qualidade é dar atenção para a pessoa. Então, às vezes, sabe que vai ter um quadro que a pessoa vai perder, não vai ser mais ela no futuro, né? Daqui a 4 ou 7 anos. Então, você quer aproveitar o tempo que ela é lúcida e passar o tempo com ela. Isso é uma coisa importante, que é o tempo que dá para você se preparar. De dica, tem um filme interessante na Netflix, chama Viver Duas Vezes. Fala sobre o doença de Alzheimer, não é deprimente, é uma coisa até divertida, mas a temática é sobre o doença de Alzheimer e fala um pouco sobre isso. A pessoa tem o seu diagnóstico e ela consegue se organizar um pouquinho. É interessante ver. Tá? Netflix. E como é que a gente vai lidar com o paciente de Alzheimer na fase inicial? Primeira coisa é a gente procurar atendimento médico, certo? Então, procurar um profissional que tenha experiência para lidar com um paciente com Alzheimer. Às vezes pode até ser um neurologista, mas às vezes o neurologista ele vê outras coisas, ele vê doença de Parkinson, ele vê mais AVC, ele não quer ver o paciente com Alzheimer. Então tem que ser uma pessoa que tenha experiência. Geralmente o neurologista tem, todos eles têm, todos nós temos. Mas o geriatra tem experiência, o psiquiatra tem experiência. Em contrapartida, quando vai se tratando de laudos de justiça, geralmente a justiça ela tem uma preferência por laudos de psiquiatras e de neurologistas. Meio preconceituoso, mas é o que eles definem lá e acaba, se não for nesses moldes, pode ter uma certa dificuldade. Tá? Então nós, neurologistas, médicos, vamos fazer o diagnóstico, novamente, com testes cognitivos, perguntando exaustivamente à pessoa, ao familiar que está com essa pessoa, como é que são esses esquecimentos, fazer testes cognitivos, fazer exames de sangue para descartar outras coisas e também um exame de imagem, geralmente uma tomografia e também pode ser uma ressonância magnética de acordo com a facilidade. Se o paciente tem plano de saúde, é mais fácil fazer a ressonância. Se não tem, isso não interfere em quase nada, a gente pede uma tomografia e também resolve isso. E também nós vamos passar o quê? A medicação, novamente. As medicações do Donepezila, geralmente eu começo, galantamina, rivastigmina, menos, porque é um adesivo. Colocar as terapias, né, os tratamentos de intervenção. Eu sempre falo aqui no GPS do Alzheimer, colocar fisioterapia para aquela pessoa que não consegue fazer fisioterapia, não consegue fazer atividade física, tem que ter uma fisioterapia para ela poder ter reabilitação, não cair, não se machucar. Para a pessoa que tem doença de Alzheimer na fase inicial, ela está na fase inicial e ela consegue ter apoio de psicólogo, então consegue fazer terapia, eu acho muito válido. Para ela poder compreender as coisas, é importante, muito importante para ela. Temos que fazer o quê? Começar a ajustar a rotina da pessoa, então criar hábito para comer, né, para dormir no horário correto, acordar no horário correto, para poder dormir de forma adequada. Um sono inadequado deixa a pessoa cansada, deixa a pessoa mais confusa, piora a pressão arterial, piora a memória, então dormir é fundamental. Horário para comer, para aquilo começar a criar um hábito, para esse hábito se perpetuar no futuro. Atividade física regular, a pessoa na fase inicial consegue fazer até uma musculação, consegue fazer uma esteira, consegue dar uma corridinha, consegue fazer bicicleta ergométrica, ela pode fazer muitas coisas.
Claro que à medida que vai avançando, você precisa de mais suporte, mas não precisa ser necessariamente atividades físicas extenuantes. Pode ser uma caminhada, mas tem que ter regularidade. Atividade física queima ansiedade, melhora o sono, melhora a concentração, melhora o apetite, queima gordura. Então é ótimo, a pessoa ganha musculatura, deixa a pessoa mais equilibrada fisicamente, para ela ter mais equilíbrio e evita que ela caia e sofra um acidente. Então a atividade física tem que fazer. Você pode fazer o que? Começar na fase inicial, adaptar a casa. Tem milhares de adaptações na casa que pode fazer. Existem salas que quando sai a sala vai para um outro cômodo, geralmente para banheiros ou para cozinha, tem um pequeno desnível. E esse pequeno desnível, a pessoa pode cair ali. Então é um momento ali de começar a acertar aquilo ali, fazer uma rampinha para aquilo ficar suave, tirar as mesas de centro da sala, tirar tapete para não escorregar. São adaptações que dá para ir fazendo de forma gradativa. Você pode colocar lembretes em toda a casa, como assim, colocar aqueles sinais de banheiro, onde tem um homenzinho, uma menina, ou mesmo lá um toalete, ou mesmo a figurinha do vaso sanitário. Quando você chega num local que você não conhece, você vai numa rodoviária, às vezes você vai num lugar grande, tipo um aeroporto, você não conhece o local, mas você consegue encontrar o banheiro por conta tem várias plaquinhas. Você pode colocar isso em casa para ajudar a pessoa a se orientar na sua própria casa. Isso ajuda. Então, quanto mais precoce, isso é fácil de fazer. É só comprar um adesivo lá em qualquer lugar, na papelaria, em lugares grandes, você consegue encontrar isso. Coloca para orientar a pessoa, coloca ali a etiquetinha geladeira, para ele identificar que aquilo é uma geladeira. Parece bobo, mas aquilo vai migrar. Então, essas intervenções iniciais ajudam a pessoa a se localizar e ela fica mais independente. Então, eu acho ótimo. Essa pessoa que não usa o calendário, que não sabe o dia de hoje, ela pode voltar a fazer o calendário. Saber que dia hoje, isso gera orientação. Pô, se eu sei que hoje é dia 11, é porque ontem foi dia 10, amanhã é dia 12. Ontem foi domingo, amanhã é terça. Isso gera orientação para a pessoa, isso é ótimo para ela. Então começa a colocar as coisas no calendário, pequenas coisas que ela pode fazer. As atividades cognitivas, não precisa ficar lá fazendo palavra cruzada, não. Claro, é ótimo, mas é chato. É coisas que ela consegue fazer, que ela tem interesse. Então, às vezes, atividade, grupos de oração, participar de um grupo de coral, às vezes, leitura de Bíblia. Muitos lugares têm leitura de Bíblia, ou de uma outra religião que a pessoa goste. São todas atividades cognitivas. Às vezes, fazer um hobby que a pessoa gostava de fazer, pintar, consertar lá uma cadeira, pintar uma cadeira de novo. Às vezes pintar uma pequena parede, isso é fácil de fazer, não coloca a pessoa em risco e ela vai ficar mais ativa. Isso é atividade cognitiva, ela precisa fazer isso. Hobbies como jardinagem, mexer nas plantas todos os dias, isso é uma coisa ótima. Fazer costura, quanta gente gosta de fazer tricô, isso é atividade cognitiva. Tricô, coisas que mexem com a mão, então tricô, mas o que? Trabalhos manuais, na verdade, eles geram melhoria da atividade motora fina. O que é atividade motora fina? É isso aqui, ó, eu colocar e conseguir abotoar a minha camiseta, aqui, ó, minha blusa. Isso é fino. Para o paciente que tem com Alzheimer, ele tem dificuldade, ele não consegue às vezes colocar uma colher de sopa na boca, porque treme, ele joga lá atrás, ele perde a regulação, ele perde o equilíbrio. Então, quanto mais fazendo atividade com as mãos, então mexendo com barro, massinhas, ou artesanato, ou costura, ele vai ganhando atividade motora, vai melhorando a vida dele, certo? Ele vai ficando mais autônomo. Essa pessoa na fase inicial ela pode trabalhar? Depende. Existem alguns trabalhos que são perigosos, não dá para fazer. Então a pessoa às vezes é da polícia, não dá para ficar mexendo com arma. Trabalha dirigindo, é um Uber, não dá para dirigir, é impossível. Mas se a pessoa trabalha às vezes uma coisa que sem erro, sem gravidade nenhuma, novamente, ele pode ser um repositor, conversar com o chefe dele lá, olha, ele está com um quadro inicial, mas ele quer continuar trabalhando, isso é importante para ele pode continuar trabalhando lá. Vai ter alguns erros, pode ter alguns erros. Se o chefe não se incomodar, às vezes vai demitir essa pessoa. Às vezes o chefe é bacana e ajuda essa pessoa. Se tu tem um próprio negócio, às vezes um comerciante, ele não precisa mexer no caixa, ele pode fazer uma outra atividade. Ele continuar nessas atividades, às vezes só orientando ou participando, é excelente para ele. Ele acaba ficando mais útil, se sente autônomo, se tem uma autonomia para fazer suas coisas e se sente valorizado. Eu acho que isso é excelente.
Outra coisa é evitar o isolamento social, né? Essa pessoa que está na fase inicial, quanto mais atividade que ela tiver, encontrar pessoas, encontrar amigos, encontrar família, melhor para ela. A gente conversa de coisas diferentes. Eu estou aqui conversando com vocês, estou com um foco de conversa. De manhã eu estava no hospital, falando de outras coisas. Daqui a pouquinho eu vou conversar com minha mulher. Outros assuntos. Então, cada vez que você muda de assunto, seu cérebro vai fazendo outras conexões. É importante para essa pessoa ter uma vida social, uma vida com não ficar isolado numa casa. Tem que interagir, levar para sair, para conversar. É importante para ela. Estimula o cérebro. Para você melhorar a autonomia, já falamos de tudo isso. A pessoa faz atividade física, ela tem mais autonomia, ela fica menos doente, ela tem menos quedas, né? Menos tropeços, isso é importante para ela, fica mais forte. Quando você adapta a casa, você estimula a autonomia, ela fica mais livre para andar pela casa, ela sabe onde é o banheiro, sabe onde é a sala, sabe onde que é o quarto, onde é a despensa, sabe onde ela não pode mexer. Às vezes tem alguns produtos que estão presos, estão guardados lá, produtos de detergente, né? Entre outros de limpeza que são mais tóxicos. Então, quanto mais adaptada a casa e mais fácil a pessoa circular pela casa, mais autonomia ela vai ter e mais ela vai ficar saudável. Isso é importante para ela. Ela pode andar na rua? Pode, tem autonomia para sair, ir na rua, supermercado, com algumas orientações. Ela deixar claro para ela que você tem que andar com seu telefone tem que estar carregado. Eu coloquei um aplicativo de rastreamento do seu telefone. É importante ela saber disso. Quando se perder, ativa lá e procura onde ela está no telefone celular, né, onde o telefone está. Localização tá, liga para ela, estou indo te buscar, fica aí, se por acaso surgiu alguma coisa. São medidas que dá para fazer na fase inicial. E você vai acostumando a pessoa para quando ela migrar, ela já está adaptada a essas medidas. Você pode colocar relógios, né, o smartwatch, tem umas pulseiras, tem os tags. No Brasil são caros, nos Estados Unidos são mais baratos. Se alguém estiver viajando para os Estados Unidos, podem pedir para trazer. São uns botõezinhos assim, igual esses botõezinhos que colocam de política, colocam na roupa. Nem sei quanto deve ser, uns $30 lá. E tem a precisão, por GPS, uma precisão incrível da Apple. Funciona excelente, mas o rastreamento dos telefones, por aplicativo de telefone já funciona muito bem. São formas de você dar autonomia para a pessoa sair, certo? Claro, está ficando muito desorientada, se perdendo muito, aí você reduz a autonomia dela, mas no início ela consegue fazer muita coisa. Menos dirigir. Dirigir eu sou totalmente contra, porque se um de nós aqui está dirigindo, manda uma mensagem no telefone, você tem chance de bater o carro. Imagine com doença de Alzheimer. Então isso aí eu acho que dirigir não dá. Eu não autorizo, né? A pessoa até pode dirigir, mas sem documentação minha. Não deixo a pessoa dirigir, porque eu acho que pode causar um acidente. E se causar um acidente, certamente a pessoa que está com Alzheimer não vai pagar por isso, porque ela está doente. Agora, um cônjuge pode ter pode ter que dar muita explicação na justiça, às vezes ter que indenizar alguém por conta de um acidente. Então eu acho que dirigir não dá. E da mesma forma, algumas outras coisas não dá. Novamente, profissões perigosas não dá para fazer. Nadar no mar, na piscina, só com presença de outras pessoas, certo? Porque senão pode cair ali e se afogar. E andar de bicicleta. Andar de bicicleta é ótimo, mas tem que ter uma pessoa do lado, ela pode cair, pode se machucar, bater cabeça de forma grave. Perfeito? E, por último, manter, né, uma conversa com a pessoa, estar à disposição da pessoa para poder conversar, porque na fase inicial, ele está atento, ele entende tudo o que está acontecendo. Então ele pode ficar com alteração do humor, pode ficar deprimido, ele pode querer conversar, e às vezes ele só quer conversar contigo, desabafar, às vezes de uma forma, pode expressar contigo a insatisfação dele por conta da doença, mas faz parte do papel de familiar, de amigo, ouvir essa pessoa. Então a pessoa precisa de conversar com as outras, precisa de apoio, às vezes nada muito complexo, às vezes está ali para poder dar o suporte para ela, é o que ela precisa.
E nós médicos, nós damos nossa opinião, eu dou minha opinião sempre, mesmo que minha opinião não seja, como posso dizer, não seja agradável, né? Às vezes eu não fico contente quando dou um diagnóstico desse, é horrível para nós, mas a gente tem que dar a opinião, nossas informações de forma honesta, porque a pessoa que vai arcar com isso aí, ela vai sofrer com essas consequências. Então a gente precisa dar a nossa orientação de forma honesta. Olha, eu acho que você tem que se organizar, tem que fazer a curatela agora, porque isso pode ser tarde daqui a 2, 3 anos. Então a gente tem que ser direto com a pessoa, porque ela, de repente, não vai ouvir a verdade por outras pessoas, geralmente da família, né? Então a gente tem que ser direto nesse ponto. E na fase inicial também, muitos familiares não querem acreditar, né? Não querem acreditar que seja doença de Alzheimer. Isso faz parte da negação, por muitos motivos. Negação porque entendem que a doença é grave, que vai progredir, que vai migrar para um quadro mais grave. Eles entendem que o paciente vai precisar de suporte pessoal deles, suporte financeiro, e uma forma de não enxergar aquilo. Às vezes nem é uma forma, nem é consciente, é subconsciente. E às vezes a pessoa que é consciente, ela faz até uma outra coisa que eu acho horrorosa, né? Que ela muda de cidade para não ficar perto e não contribuir. Mas nesses casos vocês têm que chamar para elas ir lá no consultório, conversar conosco para saber da nossa opinião, falar, para a gente dar nosso diagnóstico diretamente para elas. Olha, seu pai tem doença de Alzheimer, precisa do seu apoio. Ou participar, igual estão aqui, de uma consulta online, chamar a pessoa para poder conversar com a gente, se a pessoa mora em outro estado, em outro município, às vezes, para a gente poder conversar com ela e falar quais são as perspectivas. É isso. Eu acho que eu falei um pouquinho aqui, falei até bastante. Mas foi esse o meu objetivo, trazer sobre a fase inicial de Alzheimer. Parece batido, mas existem muitas dúvidas que são importantes ser sanadas, importantes ser faladas aqui. E é isso, pessoal. Espero que tenha contribuído. Vou tentar ler aqui algumas perguntas para a gente poder responder, tá bom? Lembrando que deu 1 hora aqui de live, o Instagram derruba. Então, tentar responder o que eu consigo. Vamos lá. Se você tem alguma dúvida e não conseguir responder, manda no direct. Vamos ver aqui. Perguntas decorrentes dessa live, tá bom? Aqui a Renata falou alguma coisa, a Renata Coutinho, que leu sobre uma coisa sobre exame de sangue. É verídico, né? É verídico sim, só como eu falei para você. Eu acho que não vai ter tanta contribuição, não. Só se você fizer o exame na pessoa que você suspeita que tenha doença de Alzheimer. Aí beleza. Eu suspeito que a pessoa tem doença de Alzheimer, igual aqui. Fase inicial, muito inicial. E eu estou em dúvida, fiz o exame mostra lá uma taxa de, sei lá, 70%. Aí beleza, aí ajudou. Agora fazer isso em todos nós aqui, para que talvez daqui a 20 anos vou ter Alzheimer, isso não tem sentido. Mas nos pacientes que... Agora vai ser mais um exame, né? Já tem a tomografia, tem ressonância, já tem um montão de teste cognitivo. Vai fazer mais um teste. Eu acho que é cansativo, mas pode reduzir o tempo de diagnóstico aí em alguns meses. Então, pode ter a sua contribuição. É verdade, mas não tem nada disponível ainda não, tá?